Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Dreamcast e hoje nós vamos falar com a neuropsicóloga Gabriela Borba. Gabriela Borba. Muito prazer. Muito prazer. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. E como aqui nós falamos sobre pessoas que tiveram experiências no exterior, enfim, assuntos ligados à aprendizagem, psicologia, todos esses assuntos que podem ajudar você a melhorar o seu desempenho ou, enfim, responder algumas curiosidades sobre o aprendizado de idiomas e conhecer algumas histórias interessantes. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre diversos assuntos muito legais. Então, vamos lá. Posso chamar de Gabi? Pode, por favor, até prefiro. Então, me conta, Gabi, como que você chegou a ser neuropsicóloga? O que te levou a decidir isso? Tá. Primeiro, tudo começa com a minha formação Aham. como psicóloga e na própria universidade, assuntos mais estatísticos e também assuntos que envolviam essa investigação clínica me chamavam a atenção. Então, depois de um período de formada, eu comecei a perceber e comecei a ter curiosidade sobre o assunto. Somada a isso, percebi também a escassez do mercado de trabalho. Então, existe muita demanda para uma avaliação neuropsicológica, que é nosso principal produto, versus profissionais capacitados no mercado. Então, eu acabei juntando essas duas questões, do meu desejo e da minha habilidade versus a demanda de mercado. E aí foi quando eu comecei a pesquisar mais e entendi que ali poderia ser um caminho de carreira. Legal. E como que é um trabalho de um neuropsicólogo? Para quem não sabe. Tá. Bom, aqui eu atuo em dois formatos. Então, um formato que eu atuo é como psicóloga clínica, na abordagem cognitivo-comportamental, que a visão como neuropsicóloga me ajuda muito a entender aquele paciente de uma forma completa e também ajuda muito a ter uma visão mais apurada de entender se ele pode ter ou não algum déficit ou transtorno específico. Então, essa formação me ajuda muito nisso. E um outro produto é a avaliação neuropsicológica, que é um produto que eu consigo fazer um mapeamento de como que está o funcionamento cognitivo daquela pessoa. Então, eu entendo como que está o funcionamento da memória, da atenção, funções executivas, que é um conjunto de habilidades bem importantes para o nosso dia a dia. Também avalio inteligência, que é o QI, que me dá também vários índices de como que está o funcionamento daquela pessoa. E também com essa avaliação eu consegui entender se tem algum aspecto emocional que faz com que a pessoa ela tenha algum déficit específico, que tem a ver ali com a queixa, com a demanda que ela traz quando me procura para fazer uma avaliação como essa. E assim, quais sinais, de repente, a partir de que idade a pessoa pode fazer um teste assim? A partir de 2 anos de idade, a gente costuma dividir a avaliação neuropsicológica entre pré-escolares, que aí são crianças de 2 a 5 anos, crianças em período escolar, que é a partir de 6 anos, adulto e idosos. Então, o que difere são os testes que a gente vai usar, que são testes normativos e estatísticos que a gente usa no decorrer da avaliação. E aí vai mudando também o nosso manejo. Então, com criança de uma forma, com adolescente de outra, adulto de outro. Então, a gente costuma separar e aí tem profissionais que preferem se especializar em alguma faixa etária específica. Hoje eu faço avaliação de crianças a partir de 5 anos, ainda entra como pré-escolar, crianças em idade escolar, adolescentes e adultos. É a faixa etária que hoje eu atendo. Legal. Porque assim, né? Hoje em dia a gente vê, assim, não sei se é uma moda, eu não sei se é porque as pessoas passaram a ter consciência e tomar mais conhecimento sobre isso. Eu não sei se é isso, se é por causa da internet, se antes as pessoas não percebiam. Porque assim, hoje acho que de umas 5 pessoas que eu falo, uma fala, eu tenho déficit de atenção, eu tenho dislexia. Eu tenho. O déficit de atenção é o DT. O TDAH. DTH.
Aí é TDAH, né? Isso, TDAH. Confunde, né? Eu tenho isso. Então, aí você fala assim, mas como? Porque assim, eu já vi algumas entrevistas, né, de psiquiatras, de psicólogos explicando mais ou menos o que que era, né? Tá. Uhum. E eu falei, e eu pensava, nossa, mas aquela pessoa que me falou que tinha isso, não parece ser assim. Uhum. E eu já tive casos de pessoas que falaram assim, ai, tal pessoa falou que acha que eu tenho dislexia ou déficit de atenção. E depois a pessoa falou assim, nossa, mas eu não vejo nada do que aquela psicóloga falou na entrevista sobre isso. Eu li sobre isso, eu não me vejo ali. Uhum. Então, o que está acontecendo? Hoje a gente vive mesmo num boom de informação, então as informações, elas são muito fáceis e a gente tem as famosas fake news também, que as pessoas acabam olhando algumas coisas e não se aprofundam em evidências científicas do que aquilo significa, se aquilo é real, se não é. Infelizmente, acaba que a gente encontra profissionais que não conseguem dar ali o aparato para a pessoa, para que ela consiga entender se ela tem ou não algum transtorno específico. E a avaliação neuropsicológica ajuda muito nisso. Principalmente a diferenciar o que realmente é uma dificuldade de um transtorno da aprendizagem, porque são coisas diferentes. Então, o transtorno da aprendizagem é quando a gente percebe que aquela pessoa ela tem um conjunto de fatores, e aí são fatores que engloba tanto a vida dela de uma forma geral, que a gente chama até de prejuízos, que a gente percebe que ela tem dificuldades específicas ali no dia a dia, que engloba ela dentro desse conjunto de características, e a gente sempre usa o DSM, que é o Manual de Transtornos Diagnósticos de Transtornos Mentais, para que a gente consiga identificar se ela tem ou não aquelas características dentro do padrão que enquadra para um transtorno mental. Então, a gente precisa olhar para essa classificação. E aí, tem as pessoas que têm uma dificuldade que é diferente, que não enquadra num transtorno específico, mas que ela tem determinadas dificuldades, e a grande maioria das vezes por falta de estímulos. É mesmo? Então, quando a gente fala de aprendizagem, automaticamente a gente pensa logo na alfabetização. Sim. Então, a aprendizagem lá com 6 anos de idade, quando já começa a ir para a escola. Os pais que têm, inclusive, uma maior condição, escolhem a melhor escola para o filho estudar. E, claro, isso não está errado, faz parte do desejo do pai de ter um filho com uma boa formação. Mas a grande maioria não se atenta de que o desenvolvimento ele começa desde a gestação. Então... Desde a gestação? Exatamente, desde a gestação. Nossa, que interessante isso. Por isso que quando eu faço uma avaliação neuropsicológica, principalmente de criança, o primeiro passo é a anamnese. Então, eu preciso entender o contexto e a história de vida daquele paciente. E eu foco bastante nessa parte da gestação. De como que foi, como que a mãe recebeu a notícia, quais eram as condições, se ela fazia uso de alguma medicação específica, ou se ela fez uso de alguma substância química, porque isso interfere diretamente no desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem daquela criança. E aquela coisa, eu não sei, eu não sou mãe ainda, né? Não passei pela gestação. Eu já ouvi falar de conversar com a criança enquanto ela tá na barriga. Tudo isso faz sentido? Faz, tudo isso contribui. Principalmente em questão de afeto. E aí, quando eu falo da aprendizagem, significa que para que a gente consiga entender a parte mais neurológica da aprendizagem, ela acontece através de sinapses. Então, são neurônios que eles vão se conectando e vão ficando cada vez como se fosse uma árvore, assim, com vários galhos, sabe? Então, essas conexões, elas vão se formando e isso faz com que a gente consiga criar e desenvolver novas habilidades. Então, depois que a criança nasce, principalmente, os primeiros 2 anos são extremamente importantes para que a gente consiga estimular essa criança, claro que não em excesso, mas que a gente consiga estimular através dos nossos sentidos. Então, por isso que é importante a gente pegar na criança. Hoje em dia tem vários recursos, então, de fazer massagens, de estimular através da música.
através da Eu já ouvi essa conversa. através da música. Isso, através do olhar. O afeto entre os pais e a criança é extremamente importante, porque é a partir daí que a criança vai entendendo como que é a posição dela naquele mundo. Por isso que é tão importante esses primeiros anos de vida. Você falou até os 2 anos de idade, mais ou menos. Eu não sei, dizem que a nossa personalidade. Na personalidade, eu não sei. A personalidade que se forma até os 2 anos de idade? Não, a personalidade ela vai ao longo da vida, sim. só que o pico ali de formação, de construção da personalidade é mais ou menos entre os 22 anos, mais ou menos. Que o que contribui para essa formação tem uma carga genética, mas grande parte é a convivência ali no ambiente que ela está inserida. Certo. E aí, quando a gente fala de aprendizagem, a gente tem o maior pico de conexões neurais, que é o que contribui para essa questão da aprendizagem, mais ou menos até 13 anos. Então, até 13 anos, a gente entende que é um período extremamente importante para a gente conseguir dar recursos para as crianças se desenvolverem. Através do esporte, através da música, através da própria aprendizagem, através do afeto, da comunicação de uma forma geral. Porque no período da adolescência, acontece um processo em que a gente deixa de fazer tantas conexões com facilidade e a gente passa a aprimorar essas conexões que a gente já tem. Por isso, inclusive, que não sei se você percebe isso nas avaliações que você faz, Nath, para o estudo de idiomas, mas a grande maioria já tem essa percepção de senso comum de que as crianças elas aprendem muito mais fácil um idioma do que os adultos. Sim, mais rápido. Mais rápido, justamente por conta dessa habilidade de novas conexões neurais que a criança tem. E aí pode acontecer, inclusive, de uma criança ela ter tido acesso a algum idioma específico durante a infância. Depois ela passa, sei lá, demora 40 anos para ter acesso de novo àquele idioma. Mas ela consegue captar a memória que ficou lá daquelas conexões para reativar esse conteúdo dentro da memória dela. Pode passar 40 anos? Porque assim, eu, por exemplo, né, o meu pai é chileno. Então, eu cresci ouvindo o sotaque e, às vezes, eu conversava com os meus avós no telefone. Eu não entendia muita coisa. Quando eu ia para lá visitar os meus avós, eu entendia tudo. Não sei como. Com 4 ou 5 anos, eu me virava com os meus primos lá, brincava. Aí, quando eu voltava meio misturando. E aí, nos primeiros anos da escola, da primeira série, confundia um pouquinho na hora de escrever, na hora que estava aprendendo português. Os professores falavam para minha mãe, aí minha mãe explicava o que era, qual que era a razão daquilo. E assim, hoje eu não só sou professora de inglês, como também de espanhol. Então, assim, muitas pessoas gostam do espanhol porque se parece com português, mas para mim é como se estivesse tomando um cafezinho. Sei. Então, eu estudei, me formei, né? Mas é muito tranquilo, né? Você entender, você se comunicar. Então, mesmo podem passar 40 anos, isso não se perde. Não, você resgata, claro que não de uma forma íntegra, não 100%, mas um resquício de memória daquele contato que você teve quando ele era criança, ele é retomado, porque não é algo novo para você. Tanto que se você fizer uma comparação com a sua história de vida, com a história de vida de uma pessoa que não teve acesso ao idioma ao longo da infância, tem grandes chances dela ter uma maior... não gosto de usar a palavra dificuldade, mas ela vai demorar um pouco mais de tempo para conseguir aprender aquele conteúdo diferente do que você levou quando você decidiu buscar a formação. E a questão do bilingualismo, né? Hoje, o que as escolas estão fazendo? Elas estão aumentando a grade curricular em relação ao inglês, ou então estão surgindo muitas escolas bilíngues. Você sabe me dizer a partir de qual idade é indicado para que uma criança ela esteja preparada para o bilingualismo?
Olha, não sei te dizer se existe algum estudo que comprove, mas a partir do momento que a criança ela tem aquele fator de linguagem dela mais aprimorado, mais ou menos ali a partir dos 2 anos de idade, ela já tem ali uma capacidade que ela consegue se desenvolver em outros idiomas. Claro que a gente sempre precisa tomar bastante cuidado com a superestimulação. Mas eu, por exemplo, tive uma experiência pessoal, a gente pode até, depois eu posso contar, né, a história completa, mas eu tive uma experiência. Pode contar que eu Pode, adoro tá. essas histórias. Eu vou só contar essa específica, que tem muito a ver com essa sua dúvida. É que eu morei na Austrália por alguns meses para estudar inglês. E eu morei na casa de uma mexicana que tem uma filha que, na época, ela tinha mais ou menos 6 anos de idade. E aí, o curioso é que a mãe falava com ela em espanhol e ela respondia em inglês. Nossa, quantos anos tinha essa menina? 6 anos. Meu Deus, mas que diferente, né? A mãe falava com ela em espanhol e ela respondia em inglês. Respondia em inglês porque ela nasceu na Austrália. Ela é australiana e toda a base dela de linguagem veio do inglês. Porque a família do pai dela são todos australianos, a escola também foi desenvolvendo ela na linguagem nativa, e em casa a mãe estimulava o uso do espanhol. Então ela também falava assim, um espanhol perfeitamente, só que ela tinha preferência pelo inglês. Então, isso mostra, é um exemplo vivo de que a criança ela tem sim essa capacidade de conseguir absorver esse conteúdo e criar neurologicamente, conseguir criar sinapses que proporcionem esse desenvolvimento de uma habilidade, a gente pode considerar uma habilidade, mas claro que a gente sempre precisa tomar cuidado para equilibrar, né, para que não fique uma criança muito estimulada e acabe trazendo outras consequências para o desenvolvimento dela. O que seria uma criança muito estimulada? Uma criança que tem muitos afazeres, que não tem tempo para brincar. Porque, às vezes, a criança... Eu já vi casos de crianças que estudavam em escola bilíngue. E aí, chegava em casa, os pais pediam... Fala tal coisa pra teacher, né, pra mim. E aí, a criança não queria falar. Falava quando queria. É como se fosse... Pra mim, é como se fosse assim, me deixa, agora eu não tô estudando. Não sei. Né? Eu não sei se isso tem a ver com a superestimulação que você tá falando. Porque tudo depende da forma com que os pais vendem esse produto para a criança. Ou como uma obrigação, ou como algo legal, algo divertido que ela pode aprender, ou de repente mostrar para a criança quais as vantagens dela aprender outro idioma. Isso vai soar de uma forma diferente para a criança, sabe? De conseguir também colocar no dia a dia dela recursos para que ela consiga entender que aquele idioma ele não serve só para o ambiente escolar, mas que também serve para o dia a dia. Então, de colocar desenhos naquele idioma, de colocar músicas naquele idioma que ela está aprendendo. Porque isso faz com que ela entenda que não é só no ambiente escolar. Porque dependendo também da forma com que os pais lidam com essa questão escolar, a criança ela pode interpretar como sendo um ambiente de pressão. Principalmente quando eu falo dessa superestimulação, que são aquelas crianças que têm uma agenda tomada de atividades. Então, que ela fica estudando em período integral. Às vezes, quando ela tem ali um horário vago, vai para natação, ou vai praticar algum outro esporte, ou vai para o Kumon. Então, a criança ela tem uma agenda tão cheia, que ela não tem ali um tempo suficiente para ser criança. E as brincadeiras, elas existem justamente para ajudar naquela estimulação que eu comentei lá no começo. Sei. Que ajuda também na questão da aprendizagem. O que a gente, por exemplo, isso me lembrou um detalhe, né? Tanto com adulto, quanto com criança, quanto com adolescente, no espaço, né? Hoje, quando a gente lida com as pessoas, a gente tem os momentos de lazer
em sala de aula. Então, assim, vamos fazer um jogo, vamos hoje aprender de uma outra forma. Sempre os jogos são educativos, né? Então, às vezes, vamos assistir um trecho desse vídeo para você me contar o que você entendeu. E aí, às vezes, alguns pais têm a impressão de que a criança só tá, ou a criança barra adolescente só está brincando em sala de aula. Já teve relatos assim, mas meu filho fala que ele só brinca, que ele aprende com um monte de brincadeira, parece que ele só brinca, como se aquilo não fosse um instrumento. E eu acho que é devido à bagagem tradicional do passado. Sim, sem dúvida. E as crianças, elas aprendem de forma lúdica. Tanto que em consultório, quando a criança passa por um atendimento de psicoterapia, todo o tratamento é feito de forma lúdica. Através de jogos, de brincadeiras. A gente inventa brincadeira com as crianças para desenvolver a criatividade. Através das brincadeiras que a gente consegue entender o conceito de vida que ela tem, como que é a relação dela com os outros. Então, a brincadeira faz parte da infância. Só que, às vezes, a gente esquece, né? Por isso que a gente vê também aí vários mini-adultos. Então, crianças que acabam tendo comportamentos que não são de crianças, por conta dessa falta de brincar. E eu recebo muitas crianças em consultório que não sabem andar de bicicleta. É mesmo? Que não sabem andar de patins, porque não foi estimulado. Que dó, né? E aí, por conta da tecnologia também. É claro que hoje a gente vive num mundo que requer que a gente esteja ali o tempo inteiro fazendo muitas coisas, né? Então, nós adultos, a gente acaba, às vezes, até terceirizando um pouco a educação, porque a gente também precisa trabalhar. A gente precisa dar conta de outros afazeres. E aí, por conta disso, muitas crianças acabam ficando muito na tecnologia. No videogame. Videogame, celular, televisão. E quando eu falo que a aprendizagem ela acontece através dos nossos sentidos, acontece que essas crianças acabam sendo muito mais estimuladas através da visão e da audição, e ela acaba não estimulando os outros fatores. Então, isso pode interferir no equilíbrio dela. Então, eu percebo que tem crianças, principalmente essas que não andam de bicicleta, de patins, de amarelinha, que não tiveram esse tipo de brincadeira, são crianças que não conseguem ter ali uma linha de mobilidade, de equilíbrio. Percebo também que tem muitas crianças que não estão desenvolvendo tanto a pega motora fina, porque não se pega mais num lápis, né? A grande maioria é tudo ali computador e na própria escola tablet e tudo mais. Então, eu vejo isso assim com dois olhares. Um, que em breve a gente vai precisar reestruturar a forma com que a gente ensina as nossas crianças. E também um lado do risco, que é essa parte do desenvolvimento. A gente vai precisar pensar quais outras formas que a gente pode desenvolver as nossas crianças para que elas continuem tendo as mesmas habilidades que a gente desenvolveu, por exemplo, na nossa época, que era muito comum brincar na rua, né? De ter essas brincadeiras mais soltas. Sim, é verdade, assim, no pós-pandemia, mesmo que fosse um pouquinho atrapalhadinho, porque eu era, por ser muito grande, né, no pós-pandemia, o que que eu percebi? Aumentou muito a busca pelo online, né, então, assim, hoje, no espaço, 95% dos nossos alunos são online, então... E eu penso que, às vezes, eu procuro estimular alguns encontros presenciais, nem que seja uma vez por mês, pra gente brincar, fazer alguns games, né, no idioma que a criança está aprendendo, para que ela não fique presa àquele mundo de computador, pelo amor de Deus, o tempo todo, na frente do celular, na frente do computador, porque assim, tá bom, na pandemia foi necessário, mas você pensa também que ficar o tempo todo ali, até aprendendo, aí vai o curso ali, na frente do computador, tá certo que é mais cômodo, você não precisa levar e trazer. Mas talvez um híbrido, talvez não seria mais interessante?
A gente não pode negar que a gente vive numa era digital, né? Uhum. Então, as crianças, sem dúvida, vão ter mais preferência por uso da tecnologia. Sim. E a gente também acaba adequando ali algumas ferramentas que a gente usa voltada para a tecnologia, apesar de muitas pessoas ainda gostarem do manual, né? Um livro manual, uma agenda manual, mas ainda assim, o mundo ele tá mudando e isso a gente não pode negar. A minha única preocupação são os impactos que isso pode trazer. Então, os impactos das relações sociais, que hoje não se tem mais com tanta frequência. Então, as crianças não convivem tanto mais com outras crianças, a não ser na escola, quando é presencial, porque precisa ir. Mas, ainda assim, tem essa dificuldade, então aumenta o número de crianças que os pais falam que são muito quietinhas, muito tímidas, muito fechadas, introspectivas. Então, esse número tem aumentado. Crianças que não conseguem desenvolver a resiliência, ou seja, a capacidade dela de lidar com frustrações, isso também tá bem reduzido, o desenvolvimento dessa habilidade. Também, o maior número de crianças com déficit de atenção que não enquadra necessariamente num transtorno, mas sim numa dificuldade de aprendizado, porque quando está em sala de aula, principalmente, a criança, ela tende a estar mais presente do que no online, né? Então, ela consegue tirar dúvidas, principalmente quando essa criança que é mais quietinha, mais introspectiva, o professor, ele acaba fazendo uma dinâmica ali para envolver aquela criança, ou através das brincadeiras. Então, a minha única preocupação são as consequências que isso pode trazer. Nós adultos também, não sei se você concorda comigo, às vezes eu tô ali... como aumentou muito o online, né? É confortável, é cômodo, mas às vezes eu tô ali, tô assim, não tô naqueles dias que você tá com bom humor, aí você dá uma saidinha, conversa com alguém, muda, né? Se pro adulto é assim, imagina pra criança que tá em formação, eu sinto isso. E, afinal de contas, o que é a dislexia? O que é o déficit de atenção? Tá. Vamos lá. Então, a gente tem o TDAH, que tem ali um conjunto de comportamentos que a gente entende que pode enquadrar naquela questão do transtorno mesmo, e aí, sempre quando a gente olha para um transtorno do desenvolvimento, independente do que for, e esses que você citou é relacionado à aprendizagem, a gente precisa entender se é um fator de primeira instância. Ou seja, se desde a infância os pais eles percebem que aquela criança apresenta esses comportamentos atípicos, que são os comportamentos diferentes. Então, uma criança com TDAH, ela tem... e aqui tem uma diferença, tá? Então, tem o TDAH, que ele pode ser tanto com ênfase atencional, ou seja, uma criança que tem um comportamento até que estável, mas ela tem essa dificuldade de focar a atenção. E a gente também tem um TDAH que tem essa questão da atenção somado com a hiperatividade. Então, esse com a hiperatividade é aquela criança que não tem medo do perigo, então ela tá o tempo inteiro mais agitada, e é aquela criança que se envolve em brincadeiras de risco, como escalar paredes, subir muros. Então, são crianças que elas tendem a ter um comportamento mais acelerado. Às vezes, elas sentem até um pouco de dificuldade de interagir com as outras crianças, porque... na cabeça de quem tem o TDAH, independente se é criança ou não, é como se na cabeça dela ficasse um barulho constante, um ruído constante. E esse ruído faz com que ela tenha comportamentos mais impulsivos. Então, ela age sem pensar. Sei. Quando ela vai ver, já foi. Quando vai ver, empurrou o coleguinha. Quando vai ver, falou algo que não deveria ter falado. E isso acontece na criança e também no adulto. Então, esse barulho constante. Também. No adulto também. Isso então, pode acontecer. O adulto hiperativo, ele não consegue parar quieto? É um pouco disso? É diferente, porque o adulto, ele tem um pouco mais de consciência do julgamento social. Ou seja, ele consegue julgar o que é certo e o que é errado dentro dos padrões da sociedade. Se ele não tiver outras comorbidades, que a gente chama, né? Se não tiver outros transtornos ali em conjunto, a ideia é que ele consiga ter um pouco mais esse discernimento. Então, ele consegue entender, opa, aqui é meu ambiente de trabalho, eu preciso tentar segurar um pouco. Sim. Mas, o que é comum é que nos adultos eles sejam mais impulsivos na fala. Então, é aquela pessoa que a gente tá aqui conversando e ele não espera eu terminar de falar e já vem e me dá a resposta.
Aquela pessoa que acaba tendo muitos conflitos de relações sociais porque explode muito fácil, perde a paciência muito fácil. Então, na grande maioria, eles apresentam esses tipos de comportamento. A hiperatividade. Que a gente chama de impulsividade. E aí a hiperatividade, ela vem através de aquela pessoa que gesticula muito, aquela pessoa que precisa estar em movimento. É uma pessoa que ela não consegue, por exemplo, trabalhar sentada no escritório um dia inteiro. Ela precisa se manter ativa. E, de repente, fazer algum trabalho que exija mais isso dela, sabe? Dela circular, dela trabalhar em um lugar que seja mais dinâmico, mais interativo. Porque a pessoa que tem uma hiperatividade, ela tem mais dificuldade. E para aprender também precisa ser... Aí, para aprender, entra o fator de desatenção. De desatenção, que daí, lembra aquele barulho que eu comentei, que fica na cabeça constantemente? Isso faz com que ela não consiga ter um foco. E aí, esse foco atrapalha para que ela consiga ter atenção àquilo que precisa ser feito. Então, é uma tortura se você colocar uma pessoa que tem déficit de atenção para fazer algo que precise de muita concentração. Tanto que hoje em dia tem várias técnicas que até eu ensino alguns pacientes meus para conseguir focar, porque precisa, né? Dependendo ali do que a pessoa vai fazer, dependendo do que ela tem de área de estudo ou profissão, ela precisa criar estratégias para entender como que ela funciona melhor nessa parte. Então, tem a técnica Pomodoro, que hoje em dia tem até aplicativos que ajudam essas pessoas a focarem um pouco mais a sua atenção. Sim. E aí tem casos que os prejuízos, eles são inúmeros, que daí a gente precisa entrar com tratamento farmacológico. Que, como neuropsicóloga, depois que eu faço toda a avaliação neuropsicológica, eu oriento esse paciente dando alguns encaminhamentos e, dependendo dos prejuízos, um dos encaminhamentos é que ele seja avaliado também por um psiquiatra para entender a necessidade de entrar com uma medicação. E, na grande maioria das vezes, eu também converso com esse psiquiatra para a gente trocar um pouco de ideia sobre o diagnóstico, para a gente entrar também num consenso. É porque, assim, né, tem aquele julgamento, né, muitas pessoas que já foram diagnosticadas, elas costumam dizer que eram chamadas de burra na infância, na adolescência, e na verdade não tem nada a ver com isso. Não quer dizer mais ou menos inteligente. Eram chamadas de preguiçosas, de criança que não para quieta. E aí, o que eu percebo? Que isso traz prejuízos emocionais para esse adulto que era uma criança, ou até mesmo uma criança que é diagnosticada com TDAH, porque isso interfere diretamente na autoestima. Então, é muito comum uma pessoa que tem TDAH ter a comorbidade com depressão. Ou ser confundido também com ansiedade, os comportamentos mais impulsivos. Porque imagina um cenário que uma criança, ela tenta dar o melhor dela e agir com naturalidade, como uma criança age, e a todo momento ela é punida. Todo momento ela é chamada a atenção, todo momento as pessoas lidam com ela através de críticas, ela acaba sendo excluída pelos colegas, porque nem sempre os colegas têm paciência de lidar com o comportamento mais impulsivo ou mais agitado dela. Aquela criança que não tem a hiperatividade, mas tem um déficit de atenção, ela começa a perceber, dependendo ali da idade, que ela é diferente dos colegas, que ela não aprende tão rápido quanto os colegas, que enquanto os colegas eles estão ali prestando atenção, ela tá no mundo de Bob, pensando em várias outras coisas. Então, isso vai fazendo com que a criança, ela vá crescendo sem desenvolver essa habilidade de ser autoconfiante, de entender que ela pode, e isso vai interferindo na autoestima dela também. Então, isso acaba acarretando uma sequela de questões emocionais. Isso que você me falou do mundo de Bob me lembrou os adolescentes, né? Então, acho que talvez tenha uma diferença do adolescente que fica lá no mundo de Bob pensando no namoradinho, na namoradinha, né? Da criança, do adolescente que tá no mundo de Bob porque ele não tá conseguindo se concentrar. Isso, né? Aí é onde entra aquela diferença que eu comentei de um transtorno para uma dificuldade. Sim. Porque a dificuldade, geralmente, ela vem ou por falta de estímulo ou por questões emocionais.
Então, nesse caso, que entra nesse exemplo que você trouxe, né? Uhum. Tá ali na fase da paquera e tudo mais, e acaba que não consegue focar na lição ali, na atividade, porque ela tem aquele fator ali que vai tirar a atenção dela daquele... Mas é uma criança, um adolescente que se perceber que foi mal na prova ou que tá de recuperação, consegue correr atrás do prejuízo. Então, ela consegue recuperar aquela nota que ela perdeu, ela consegue recuperar aquela matéria que naquela aula ela estava mais distraída. Diferente de uma criança ou adolescente com TDAH que mesmo tendo a consciência de que não foi bem nas provas, talvez sozinha ela não consiga recuperar. E é por isso, inclusive, que existe uma lei que defende crianças que têm transtornos da aprendizagem, do neurodesenvolvimento, que dá aparatos para que essas crianças elas consigam também ter recursos que contem a favor delas. Parece que o vestibular ou o Enem tem uma hora a mais agora, né? E aí também tem alguns recursos, por exemplo, não sei se como que vocês costumam lidar na escola, você também, né, já trabalhou em escolas específicas, mas a escola ela precisa oferecer uma prova adaptada para esse aluno. Tem casos, inclusive, que a escola deve oferecer para a família uma possibilidade de ter um acompanhante em sala para auxiliar essa criança durante a aula. Então, existem vários recursos que hoje são disponíveis. A escola que precisa oferecer a possibilidade para os pais. Os pais eles podem contratar um AP, que a gente chama, que é um acompanhante terapêutico, para estar dentro da sala com essa criança. Tem escolas que já tem esse papel lá, já tem uma pessoa que dá esse auxílio, como se fosse um estagiário, uma pessoa que auxilia aquela criança. Mas não é a obrigatoriedade, né? Ela pode ceder para que os pais contratem esse profissional para estar ali na sala de aula. Para acompanhar. Para acompanhar, exatamente. E a dislexia? A dislexia, ela tem um padrão muito específico, não necessariamente ela interfere no comportamento, mas ela é específico de uma dificuldade que a criança tem na leitura e na escrita. Então, ela troca letras, é uma criança que ela não consegue ler, para ela é muito difícil, ela tem a sensação de que as letras todas estão dançando ali, sabe? Ela não consegue entender a diferença de fonemas, ela não consegue juntar ali as palavras, tem dificuldade de formar frases, então é algo muito específico. Por isso que quando chega uma demanda de dificuldade de aprendizagem, é comum a gente identificar uma dislexia, que aí entra naquela separação, né? Às vezes vem com uma demanda, meu filho tem déficit de atenção, e aí quando vai ver é uma dislexia. Mas ainda assim, a dislexia tem um número menor de pessoas que chegam em consultório. A grande maioria é uma dificuldade de aprendizagem. Porque assim, eu já ouvi dizer que a pessoa com dislexia, ela tem dificuldade de aprender um novo idioma, porque às vezes para eles é difícil assistir um filme e prestar atenção na legenda ao mesmo tempo. Sim, porque entra nessa parte da leitura que a pessoa tem a dificuldade. Mas você acha que isso impossibilita ou dificulta? Não, dificultar tá bom, deve dificultar, mas impossibilita de aprender um outro idioma? Não impossibilita, porque existem várias formas de aprender. Não só através da leitura, através do próprio diálogo, através de músicas, através de jogos. Então, existem outros recursos que possibilitam essa pessoa aprender. Pode ser que ela que demande um pouco mais de tempo, mas ela consegue aprender. Talvez não de forma tradicional, mas de uma forma mais lúdica, com outros estímulos. Exatamente. Então, todos esses exemplos, eles podem ter e fazer exercícios, ter estímulos para que eles possam melhorar essas características. Tem, exatamente. Tanto que quando tem algum caso de pacientes que eu percebo que tem essa questão de algum transtorno da aprendizagem específico, eu preciso encaminhar para um profissional psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, para ajudar essa criança com estímulos específicos. Que ela vai focar naquela questão da aprendizagem, aquele déficit que aquela criança tem, ou aquele adolescente, para que ele consiga
consiga desenvolver, para que ele consiga ir criando estratégias para conseguir melhorar aqueles prejuízos que ela tem do aprendizado. É muito interessante, porque assim, eu vi relatos de pessoas, eu tenho dificuldade com o idioma, como se fosse assim, pra mim não dá. Sabe assim? Sei. E assim, e me conta um pouco, então assim, como que funciona esse teste, essa avaliação? É um dia só? É uma... Não, a avaliação ela é bem complexa. E aí, como que funciona? A avaliação que eu faço, geralmente, ela demora mais ou menos de 6 a 8 sessões, dependendo do perfil da pessoa. Então, eu sempre começo essa avaliação olhando o contexto e a história de vida, seja da criança, do adolescente ou do adulto. E essa primeira conversa, para mim, ela é super importante, porque já vai me dando vários indícios do que pode ser, o que pode não ser, e o que pode ter relação com aquela queixa que a pessoa traz. E aí, a partir dessa primeira conversa, eu começo alguns encontros presenciais que eu vou fazendo a aplicação de testes, que são testes normativos, que eu comparo aqueles resultados com resultados de pessoas da mesma idade e escolaridade daquele paciente, para eu entender se aquele resultado dele está dentro da normalidade ou não. E é em torno de quantas sessões, mais ou menos? Mais ou menos, aí depende da pessoa, do desempenho dela durante as sessões, mais ou menos de 6 a 8 sessões. Sei. Quando é criança, eu preciso de um pouco mais, porque eu também agendo uma conversa com a escola, eu converso com um profissional que fez a solicitação da avaliação, seja um psicólogo, um psiquiatra, um neuro, então bato um papo com todos os profissionais que estão envolvidos ali naquele diagnóstico, antes de fechar efetivamente uma hipótese diagnóstica. Eu percebo, então, que é importante para a sociedade, né, saber o que é isso, o que são esses... como a gente... como isso seria um transtorno? É um transtorno? Do diagnóstico, você diz? Déficit de atenção, Sim, exatamente, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Saber o que são esses transtornos, né? E não julgar o outro sem saber, né? Exatamente. Encaminhar, talvez dar um conselho para os pais, né? E também não se julgar também. Porque eu tenho eu sou um pouco desatento, porque eu tenho déficit de atenção. Né? Não necessariamente. Ir buscar, porque às vezes isso pode te sugestionar a criar uma dificuldade que você, na verdade, não tem, Exatamente. Fazer um autodiagnóstico através do senso comum. Porque se a gente for pegar, ou se qualquer um for pegar lá o DSM que descreve quais são as características de um TDAH, grande parte das pessoas vão se identificar com algum dos fatores. Sim. Mas não quer dizer que a pessoa tem. E aí é porque... Hoje em dia, as pessoas têm dificuldade de diferenciar o que realmente é um transtorno ou o que é uma dificuldade. Por falta de estímulo, uma dificuldade por conta de uma depressão. Porque a depressão, por exemplo, que é algo que é muito comum, infelizmente, na nossa sociedade, ela também traz alguns impactos de desatenção, de desmotivação. A pessoa, ela também tem, por conta da desatenção, ela pode ter também alguns déficits de memória. Então, uma coisa vai puxando a outra e dá para confundir. Por isso que não dá para a gente fazer um autodiagnóstico ali com senso comum. Precisa olhar essa pessoa com mais profundidade. Imagino, né? E também trazer a consciência de que isso não significa nenhuma inferioridade. Sim, né? E você sabe que tem muitas pessoas que eu avalio que têm o TDAH, mas que têm um nível superior de QI. Nível superior de inteligência. Porque eu vi uma entrevista de uma pessoa falando e era uma pessoa super assim, fora da curva. Assim. Exatamente. Então, não é sinônimo de incapacidade. A pessoa ela só precisa de estratégias diferentes para conseguir dar conta do recado. Mas ela consegue dar. Então, se ela tem a consciência daquilo,
ela precisa buscar um tratamento, seja através de terapia, e hoje a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, que é uma terapia mais prática, que ela ajuda o sujeito com ferramentas práticas para conseguir lidar com aquele TDAH dela. Então, de fazer passo a passo, de dar recursos para que ela consiga ter uma melhor qualidade de vida. Isso é muito possível. Ai, que bom saber. E assim, né? Acho que nós, educadores, temos que cada vez mais tomar mais conhecimento sobre isso, né? Sem dúvida. E relacionado... E me conta sobre a sua viagem para a Austrália. Como foi esse processo? Tá, vou te contar. Você já falava inglês? Como que Não é? falava inglês. O conhecimento de inglês que eu tinha era o que eu absorvi durante o meu período de escolaridade ali, padrão. Eu sempre gostei muito do inglês. Quando criança, eu desde sempre gostei de músicas internacionais. Então, até quando eu era adolescente, eu adorava ver as traduções das músicas, sabe? Pra entender o que tinha ali por trás. Então, eu tinha essa curiosidade por entender mais o idioma, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de estudar e de focar ali no estudo. Então, depois que eu estava concluindo a universidade, me surgiu uma possibilidade de viajar para a Austrália. Então, o meu marido, ele também tinha esse desejo. Na época, eu estava casada há mais ou menos uns 3, 4 anos já. E aí, a gente fez um plano de que a gente queria estudar fora por um período. Então, meu marido, ele foi antes, ele foi no começo do ano de 2015, acho que foi mais ou menos em março. E aí, eu continuei aqui, terminando a faculdade, aquela loucura de TCC e tudo mais. Daí, a gente ficou mais ou menos uns 5 meses, 5, 6 meses longe. E aí, eu concluí a faculdade, apresentei meu TCC e fui também estudar. E fiquei mais ou menos uns 4, 5 meses na Austrália estudando. E aí, lá eu estudei em período integral. Não tinha tido contato, assim, com profundidade com o idioma. E eu até brinco, assim, que eu não sei como que eu consegui chegar na Austrália com inglês basicão. Mas, pra mim, assim, no começo foi bem sofrido. As 3 primeiras semanas eu me questionava todos os dias o que eu tava fazendo ali. Sério? Porque era Dá vontade muito... de chorar? Dá vontade de chorar. Eu conheço algumas pessoas que me falaram, contaram relatos que foram passar um mês aí, tinha vontade de chorar e vir embora. É isso mesmo. Porque, principalmente para nós brasileiros que somos mais afetivos, e falando por mim também, eu sentia muita falta da minha família. Por mais que eu estivesse lá com meu marido, que é um parceirão, e a gente se dá super bem, eu sentia falta dos meus pais, das minhas irmãs, dos meus amigos. Eu queria, sabe, estar aqui com eles, porque a gente acompanha em rede social e a gente vê que a vida de ninguém para. Né? Então, as coisas continuam acontecendo e a gente lá, no maior aperto, né, perrengue e tudo mais, e tendo que aprender outro idioma. Mas eu não sei o que aconteceu, mas depois de mais ou menos umas 3 semanas, é como se tivesse virado uma chave. E eu comecei a evoluir muito mais rápido. Então, eu entendi que era aquilo que tinha, então eu precisava me dedicar, porque fazia parte de um objetivo, de um propósito muito maior. Então, comecei a me dedicar muito mais e foi fluindo. Então, eu entrei lá no primeiro nível, no básico, e saí no intermediário. Então, pra mim Olha, foi... que legal, super rápido, Foi né? uma 4 super meses. experiência, Então, aprendi muito rápido e aí convivi com uma criança que me ajudava ali. Ela vinha também toda feliz querer me ensinar coisas básicas de inglês, sabe? Então, foi uma experiência muito rica. Conviver com a cultura é algo interessante, né? Muito. Porque muitos vão e ficam ali com muitos estudantes brasileiros aí. Eu acho que às vezes acaba atrapalhando um pouquinho. Depende do objetivo da pessoa, pode atrapalhar. No meu caso, eu fiz muitos amigos brasileiros que eu tenho até hoje contato. Essa experiência foi em 2015, 2016. E era muito bom poder conviver com brasileiro. Porque a gente tinha nossos momentos, por exemplo, no final de semana, a gente se encontrava para fazer um churrasco. Então, a gente interagia muito, a gente se ajudava muito. Só que eu sabia que não podia ser sempre. Não podia ser todos os dias. Porque senão a gente acaba perdendo o foco também.
Então, eu fui muito certa do que eu queria, de qual que era o meu objetivo ali, e aí dei o meu melhor. E aí você voltou pra cá, você continuou estudando? Continuei estudando. Na época eu trabalhava numa empresa multinacional, que era importante que eu tivesse também o inglês como idioma para eu conseguir evoluir também na minha carreira, então continuei estudando ainda por um bom tempo. E aí, depois que eu saí dessa empresa e comecei a trabalhar em empresas nacionais e depois decidi focar minha carreira na clínica, eu não consegui mais priorizar o inglês, mas ainda assim é algo que eu tento manter através de leituras, assistindo filmes, séries em inglês, legendados. Então, tudo isso ajuda a manter ali pelo menos um pouco do que eu aprendi lá. E para sua carreira hoje, você considera importante ter aprendido inglês? Sim. Ou você lê artigos? Sim, é extremamente importante. Uhum. Porque tem muitos conceitos novos que são desenvolvidos nos Estados Unidos através de pesquisas científicas mesmo, que demoram para chegar à tradução no Brasil. Então, é super importante mesmo para um psicólogo que quer se manter atualizado, ter o idioma, pelo menos ali para conseguir fazer uma leitura, sabe? Para entender o contexto. E existem também muitas formações, principalmente na minha área que é comportamental, que são dadas fora do Brasil. Então, que é inclusive minha próxima meta, conseguir me estruturar para fazer uma formação fora, já está dentro dos meus planos. Então, por isso que é bem importante. Muito legal. E assim, você fez uma trajetória interessante, né? Você geralmente os alunos vão até o nível, pelo menos para intermediário, e depois faz o intercâmbio. Aí você foi lá, mas muitos passam também por isso, né? Você foi lá do zero, e aí depois você foi aprimorar quando você chegou aqui. Mas é interessante de qualquer forma, porque você vai... porque existe muito bloqueio, né? A gente se depara muito com isso como professor. O bloqueio, a vergonha... eu não sirvo para isso. Inglês não é para mim. Ou outro idioma, falar outra língua não é para mim. E aí é como você falou, o que eu tô fazendo aqui? Aí na necessidade, você se viu ali na necessidade, você viu que você conseguia, você teve o apoio de outras pessoas, e aí você virou a chave. E quando voltou... E sabe o que eu percebo que pegava pra mim também? De não conseguir priorizar. Então, estando lá, Sim. Era 100% aquilo. Então, eu estudava em período integral, e aí saía do colégio, ainda precisava continuar estudando, porque tem muitas tarefas de casa que precisam ser feitas. Então, lá eu conseguia priorizar. Aqui, já era mais difícil por conta de várias outras demandas que eu tinha e que eu ainda tenho no dia a dia. Então, por isso que eu ainda acho que ter uma experiência como essa, seja para quem está começando, ou seja para quem tem algum nível, ajuda muito a trazer um pouco desse avanço, sabe? 4 meses que você ficou, né? 3 meses, né? Ajuda muito já. Conheço pessoas que foram em período de férias estudar 1 mês e que já sentiram esse up, assim, essa diferença. Então, eu acho que é uma realidade que hoje está muito mais acessível da gente conseguir fazer. E necessária, né? E necessária. E você tem algum conselho, assim, para dar para as pessoas em relação a questões de aprendizagem, melhora no nível de aprendizagem, exercícios para o dia a dia? Sim, eu tenho um conselho que eu costumo dar muito na clínica também, porque é muito comum eu receber pessoas que têm essa queixa de dificuldade de aprendizado. Eu atendo, inclusive, jovens adultos que querem conseguir passar num vestibular, sabe? Que falam, eu não consigo focar, tenho dificuldade. Mas a minha dica é, não se prendam a padrões específicos de técnicas de estudo. Porque hoje é muito comum também a gente entrar lá, seguir pessoas que querem ensinar métodos, querem ensinar rituais de aprendizado. Colocar você dentro de uma caixinha. Exato, mas não é todo mundo que funciona igual. Cada um tem o seu nível de inteligência que é diferente. Cada um tem uma realidade, uma história de vida diferente. Então, cada um funciona de uma forma diferente. Não tem como a gente conseguir se enquadrar dentro de um método específico. Então, o conselho que eu dou é esse, assim, tenta olhar para você mesmo, tentar entender como que você funciona.
para daí sim você começar a colocar em prática acreditando que você é capaz de fazer aquilo. Isso Sim. faz muita diferença. É porque é como você falou, hoje na internet tem muitos métodos, muitas formas, e parece assim, parece que se você não se enquadra ali, se você não consegue fazer, você não consegue chegar no seu objetivo a partir daquilo, você é incapaz. É verdade. E aí, acredito que deve trazer uma sensação de frustração, né? Poxa, já pensou? A pessoa fala, eu segui todos os passos, eu fiz tudo o que era para ser feito e não É consegui. exatamente isso. Aí a pessoa acha que ela tem uma dificuldade de aprendizagem. E na verdade não é. Na verdade, não é. É porque ela não se deu a oportunidade de entender como que ela funciona. Eu acho que a gente já tá numa era, porque a gente tem uma evolução, tá tendo uma evolução tecnológica que vai muito rápido, né? É verdade. Assim, as pessoas trocam de celular praticamente todos os anos. E o ensino, né? A forma como se vê o processo de aprendizagem talvez precise ainda mudar muito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o ensino tradicional a gente vê que nem sempre são todas as crianças que conseguem se encaixar. Por isso que cada vez mais surge esses casos com dificuldade de aprendizado. E que conselho você daria para esses pais que às vezes querem. Porque assim, como você falou, o pai ele quer o melhor pro filho. Todo mundo quer né, o melhor. Às vezes que não passe pelo que ele passou. Mas que conselho você daria? Porque às vezes o pai ele quer que o filho ele consiga fazer alguma coisa ou que consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. Como agir, né? Acho que o primeiro passo é tentar se colocar no lugar desse filho. E diálogo constante. De entender como que o filho se sente. Porque o que eu percebo também é que os pais, eles recebem o diálogo do filho sempre como uma reclamação. Sei. Mas a gente precisa entender o que tem por trás dessa reclamação. Será que realmente existe ali um desconforto que vocês, como pais, conseguem ajudar essa criança a ter um desempenho melhor? Porque às vezes essa criança só precisa conversar. Ela só precisa dizer aquilo que ela sente. E ajudar essa criança a lidar com essa noção, sabe? De mostrar para ela que, poxa, isso é pro seu bem, eu quero que você tenha uma realidade diferente, e trazer um pouco mais de contexto para essa criança, da importância dela fazer aquilo. E, claro, tomar cuidado com a superestimulação, porque uma criança que tem uma agenda muito lotada, uma criança que não tem tempo de ser criança, isso pode gerar consequências emocionais que talvez esses pais não estejam preparados para lidar no futuro. Às vezes eles podem não entender, né? É porque são eras diferentes, né? Não sei, as crianças de hoje, você considera que elas são diferentes das crianças de antigamente? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Por causa do estímulo da tecnologia. E lembra que eu comentei que a aprendizagem começa lá no útero? Sim. Então, antigamente, pelo menos, né, as minhas avós sempre brincam, assim, sempre comentam que, nossa, antes o neném demorava uma semana para abrir o olho, hoje a criança já nasce, né, daqui a pouco vai nascer falando. Sim. Porque desde a barriga ela já é estimulada, porque a mulher quando tá grávida, a vida não para, ela continua trabalhando, ela continua se exercitando, ela continua fazendo coisas. Hoje, com o acesso que a gente tem às informações, muitas sabem dos benefícios de conversar com o bebê, de estimular o bebê. Então, os estímulos, eles começam desde ali. Por isso que as crianças, elas estão crescendo e se desenvolvendo cada vez mais de uma forma autônoma, de uma forma, inclusive, que a gente brinca, né? Que é assustador ver mini adultos. Sim, eles respondem, ou vêm com uma ideia, um conselho, Exatamente, né? Exatamente. Então, é por isso, o mundo tá mudando e as crianças mudam junto. Muito interessante. Então, Gabi, eu agradeço muito a sua presença. Eu acho que foi muito rica essa nossa conversa, porque o processo de aprendizagem é totalmente ligado à psicologia, à neuropsicologia,
Que cada ser humano é um, né? É único. E essas ajudas que a gente precisa e que precisa levar a sério e entender que as pessoas são diferentes, não julgar. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma dica? Eu quero agradecer. Eu adorei nosso bate-papo. Eu sempre gosto de ter conversas como essa. E estou super à disposição também, se alguém tiver alguma dúvida. Tô aqui à disposição. Pessoal, as redes sociais dela apareceram aí na descrição, tá? Gabriela Borba. Borba, isso. Acertei. Então, muito obrigada. Foi um grande prazer te receber aqui. Eu que agradeço.